igreja? Ah, bom. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 11. Livro de Hebreus. A gente não sabe quem escreveu a carta de Hebreus. Há algumas pistas, mas a gente realmente não sabe, não tem a assinatura. No começo de Hebreus, no capítulo 1, há uma citação de que possivelmente o autor de Hebreus tenha convivido de alguma forma com Jesus, porque ele fala isso num dos primeiros versos, se eu não me engano, verso 2 ou verso 1, falando: nos últimos dias ouvimos do Filho, ouvimos a revelação vinda de Jesus. Por outro lado, na saudação final, o autor cita Timóteo, como se tivesse convivido com Timóteo, podendo ser Paulo, ou podendo ser algum discípulo de Paulo, que conviveu com Timóteo também. Mas no final das contas, a gente não sabe quem escreveu Hebreus. A gente só pode fazer conjecturas. Há muitos que dizem que pode ter sido o apóstolo Apolo, outros personagens da Bíblia, mas no final das contas ninguém sabe. Entretanto, isso não deixa de fazermos a afirmação concreta de que é parte do cânon bíblico, que faz parte das escrituras sagradas, se encaixando em tudo aquilo que foi estabelecido pelos concílios anteriores da igreja, estipulando que seria a palavra de Deus, e Hebreus faz parte. Em Hebreus capítulo 11, o autor, o apóstolo que escreveu, ele define no que a gente chama de galeria da fé, os personagens que foram usados, influenciados, inspirados pelo Espírito Santo como instrumentos de fé, e nos ensina esse caminho de adentrarmos na sala do trono, de conversarmos com Deus, de termos intimidade com Deus, de conhecermos a Deus, de sermos salvos, porque a salvação vem pela fé. É graça de Deus, é dom, mas eu preciso ter fé, eu preciso crer em Jesus, eu preciso crer em Deus Pai, eu preciso crer em Deus Filho, que é Jesus Cristo, eu preciso crer em Deus Espírito Santo, eu preciso crer que Jesus é a salvação. E o autor de Hebreus explica o que é fé nesse texto. Eu queria compartilhar com os irmãos. Verso 1, eu vou ler do verso 1 ao verso 6, é um resumo do que seria o capítulo 11 inteiro. Ele fala na NVI assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ora, a fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção dos fatos que não se vê. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, Deus havia o tomado, pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, verso 6, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa, e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Diga glória a Deus pela palavra de Deus. O autor de Hebreus, portanto, dá uma definição do que seria fé, pegando de trás para frente do que eu li, e na afirmação do verso 6, que é muito forte: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível eu agradar o coração do meu Deus. Sem fé é impossível atrair a presença dEle. Sem fé é impossível que a mão de Deus seja voltada na minha direção. Eu e você precisamos aprender o caminho da fé. Precisamos aprender a ter a certeza do que é fé. Precisamos
ter no nosso coração esse sentimento, essa crença, essa convicção, essa certeza, que se chama fé. Não há outro caminho para o cristão, na verdade não há outro caminho para o homem que não seja através da fé. Aprendemos o que é fé para colocarmos ela em prática e assim desenvolvemos a nossa fé, como a Bíblia ensina que nós devemos desenvolver a nossa salvação, desenvolver os dons espirituais, e a fé não deixa de ser um dom espiritual também. Eu preciso aprender esse caminho. E o autor de Hebreus aqui, ele dá algumas dicas, ele dá algum caminho para que eu aprenda o que é ter fé, aquilo que agrada a Deus. Deixa eu dizer algo para você ter uma ideia. Primeiro, a fé nos salva. A salvação vem pela fé em Cristo Jesus. É importante ter fé, acima de tudo, por causa disso. Segunda coisa, o que move a mão de Deus na sua direção não é a sua necessidade nem o seu problema. Você pode chorar o que for, você pode sofrer o que for, isso não vai mudar a direção de Deus, isso não vai mudar, mover a mão de Deus na sua direção. O que vai mover a mão de Deus na sua direção é a sua fé. Vocês estão entendendo ou não, irmãos? O que curou Ana e fez dela mãe de filhos, mãe de Samuel, depois mãe de outros filhos, não foi o seu choro diante de Eli, diante do altar, não foi não, foi a palavra que ela confiou, porque a Bíblia diz que Eli, e Eli, pelo amor de Deus, né, precisava passar por um treinamento, uma reanimação espiritual, pastoral, era um pastor bem cansado, já estava bem cego, já não estava tendo visão de Deus de coisa nenhuma. Ele olha para ela lá sofrendo, em vez de dar uma palavra de alegria, de dar uma palavra de ânimo, pelo contrário, ele vai lá e chama ela de bêbada. Está escrito isso na Bíblia, porque Ana estava sofrendo de um jeito ali, que ela abria a boca e não saía nada, aquele sofrimento, ela gritava e não saía barulho, tanto sofrimento dela ali no coração dela expresso. E ele chama e ela diz assim: não, meu Senhor, não, eu não estou bêbada, não está nem na hora de eu estar bebendo, não, eu sou uma mulher angustiada, eu estou derramando meu coração diante do altar aqui. E a Bíblia diz que Eli, num súbito, lembrou talvez do ministério dele, profético, pastoral, e ele dá uma palavra para ela, fala assim: que Deus te conceda a sua petição. E a Bíblia diz que o rosto dela mudou, ela acreditou naquela palavra, ela confiou naquela palavra, ela teve fé naquela palavra, e isso fez dela mãe de Samuel, e isso fez dela mãe de filhos. Não foi o choro dela, não foi a necessidade dela, não foi o urro dela diante de Deus, o que fez a mão de Deus se voltar para ela foi porque ela teve fé na palavra lançada. Eu preciso me aproximar dele, crendo que ele existe, o que, irmãos? E se torna galardoador daqueles que o buscam. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Então o autor de Hebreus fala que a fé é a certeza, é ter certeza daquilo que eu espero, é ter a certeza na esperança que eu estou depositando, e a convicção, e a prova concreta daquilo que eu não estou vendo, mas eu quero ver. Eu ter a certeza, e bom que no original, a palavra no original é... Por isso que em alguns lugares, algumas traduções usam o termo firme fundamento, outras traduções como a King James usa substância da fé. Somente a tradução mais antiga, que é mais do original. A fé é a substância daquilo que se espera, é aquilo que gera aquilo que se espera. A substância é o produto que vai gerando aquilo que se espera, e a convicção daquilo que eu não estou vendo. É algo sem sentido mesmo. A fé é algo sem sentido lógico humano. O homem não consegue, humanamente falando, explicar o que é fé, porque eu estou crendo naquilo que eu não estou vendo, eu estou crendo naquilo que eu espero, eu estou gerando uma substância pela minha convicção interior. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Quem está comigo aqui? É por isso que a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança, é por isso que Deus dá uma palavra para Abraão, e Abraão creu, e isso foi imputado por justiça. Irmãos, deixa eu dizer algo para você aqui: Abraão não era merecedor. Abraão,
antes de ser chamado por Deus em Gênesis capítulo 12, provavelmente nem era um devoto de Deus Yahvé, do grande eu sou, que nós somos devotos. Pelo contrário, ele era de Ur dos Caldeus. Ele não era, até porque os hebreus vieram dele, então ele veio lá de Ur dos Caldeus. E Deus chama ele, e ele em Gênesis capítulo 2, ele larga tudo, larga a sua família e vai para a terra que Deus vai mostrar, porque ele ouviu a voz de Deus, ele começa a crer. E quando Deus diz a ele que ele seria pai de numerosa nação, a Bíblia diz que ele creu e isso foi imputado por justiça. Não era ele merecedor, ele não tinha uma vida correta, ele não tinha uma vida cheia de acertos, pelo contrário, ele ouviu a voz de Deus e Deus falou: anda na minha presença e seja perfeito, e a partir daquilo ele creu na palavra de Deus, e isso, aquela fé, foi imputado por justiça. O que fez Abraão deixar de ser Abrão, qualquer coisa, para se tornar pai das nações, não foi o ato de Abraão, o que ele representava, foi a fé naquela palavra que foi lançada sobre ele. Ele teve certeza, ele teve convicção. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, não, irmãos? E isso foi imputado por justiça. E aí o autor diz assim: pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. O bom testemunho dos antigos, o bom testemunho dos homens e mulheres de Deus da Bíblia, o bom testemunho dos homens e mulheres de Deus hoje, não vem de atitudes pessoais, vem da sua fé em Deus. Isso que gera bom testemunho diante de Deus, isso que leva a pessoa a ser imputada por justiça. Deixa eu dizer algo para você em nome de Jesus. Quando chegaram perto de Jesus e perguntaram para ele qual é o principal mandamento, ele diz assim: amar a Deus acima de todas as coisas, esse é o principal. E aí ele emenda dizendo, e a outro semelhante a esse é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus na vertical, amar o seu próximo na horizontal. Mas ele coloca o amar a Deus acima de todas as coisas primeiro. Por quê? Porque é impossível amar o seu próximo de verdade se você não ama a Deus de verdade. É impossível amar o seu próximo se você não amar a Deus de verdade. Por isso que Jesus coloca nessa ordem: ama o teu Deus acima de todas as coisas, e você vai conseguir amar o teu próximo como a ti mesmo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Então o autor de Hebreus fala assim: o bom testemunho vem pela fé em Deus, vem do relacionamento com Deus. Não é à toa que ele dá dois exemplos aqui antes de entrar na escala, antes de dizer sem fé é impossível agradar a Deus, antes de dizer que eu preciso crer que Ele existe, antes de dizer que Ele é galardoador daqueles que o buscam, Ele dá dois exemplos. Ele dá o exemplo de Abel e o exemplo de Enoque. Abel a gente conhece como a primeira pessoa assassinada. Foi assassinado pelo seu irmão Caim, mas a história dele não é a primeira pessoa a ser assassinada, não. A história dele, isso aí faz parte da história dele, mas a história dele remota de antes. E o autor de Hebreus fala isso. Abel apresentou um sacrifício que foi aceito por Deus. E quando a gente pensa que o sacrifício de Abel foi aceito por Deus, a gente tem que lembrar que o de Caim foi rejeitado, que era o irmão dele. Os dois eram filhos de Adão e Eva. A Bíblia diz que Caim apresentou dos frutos que tinha ali, das plantas, das frutas, enfim, da colheita dele. Ele provavelmente era um lavrador. Abel já apresentou da primícia do seu rebanho. Ele pegou lá uma ovelha, ou ele pegou lá algo do rebanho e ofereceu a Deus. E a gente, toda vez que ouve alguém ministrar sobre isso, a gente já leva a entender que, olha, o coração de Abel colocou em primeiro lugar a Deus. A Caim não, porque lá está dizendo que pegou da primícia, pegou do primeiro. Na verdade, o que nós precisamos entender nesse texto é que Abel adorou a Deus da forma correta, Caim quis adorar da sua forma.
Se nós formos aprendendo, se nós formos estudar a Bíblia a partir daí, a forma que Deus estipula para adorar Israel, para Israel adorar a Deus, era através de sacrifícios de animais. Era a sua oferta, ele tinha que depositar, era a oferta que trazia ao altar de adoração, era o sacrifício de animais, isso está na Bíblia. Provavelmente Deus ensinou a Adão isso, e provavelmente Adão ensinou os seus filhos a isso, e só Abel quis adorar o Senhor da forma que Adão ensinou, da forma que Deus ministrou ao coração de Adão, e por aí vai. Caim quis inventar uma forma nova de adorar. Por isso que a oferta de Abel foi aceita, ele adorou o Senhor da forma que agradava ao Senhor. Caim quis dar um jeitinho, e com Deus não tem jeitinho. É Jesus diante da samaritana, depois de ter dito a ela que ela tinha 5 maridos, que ela já tinha tido 5 homens na vida dela. Ela fala assim: vocês falam que tem que adorar em Jerusalém. Jesus fala: não, você não está entendendo, não é que tem que ir para Jerusalém não, minha querida. O Pai está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus está à procura de pessoas que o adoram da forma correta, porque tem a forma errada de adorar a Deus. E Caim adorou da forma errada, ele quis adorar do jeito dele. A fé é adorar a Deus da forma correta. A convicção na esperança que Deus existe, na esperança que Ele me criou, na esperança do Seu Filho, que é meu Senhor e Salvador. Essa é a adoração correta. Pode oferecer o que for, o que adora o Senhor de verdade é a fé, é a esperança. E o outro exemplo que ele dá é de Enoque. Enoque, um grande homem de Deus, talvez um dos maiores, mas ele só aparece na Bíblia aqui e em 3 versos de Gênesis. Enoque não era um homem qualquer, ele é patriarca de uma família extremamente abençoada. Ele era pai de Matusalém, um homem que viveu mais tempo, quase 1000 anos, a Bíblia diz. Se Matusalém viveu tanto tempo é porque ele aprendeu o caminho da honra. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem de longa vida sobre a terra. O caminho da honra, quem entende o princípio da honra se vive bem e de longa vida sobre a terra. Então Enoque foi um bom pai, soube ensinar. A Bíblia diz que Matusalém foi pai de Lameque. Lameque foi um profeta. Ele profetizou, a Bíblia diz que ele profetizou sobre Noé, que Noé seria um grande homem de Deus, que Noé ia trazer paz, tranquilidade, e ele trouxe o dilúvio. Porque a paz em Deus, a justiça de Deus não é bem aquilo que a gente concebe, mas é a única que é real. E Lameque foi pai de Noé. Bom, o homem que achou graça diante de Deus, que levou toda a sua família para dentro da arca, e Deus fechou a arca, é seguramente o case de maior sucesso, ou dos maiores sucessos bíblicos e na vida. Por quê? Porque ele não salvou uma multidão, e não salvou mesmo uma multidão, mas salvou toda a sua família. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa? Nada. Esse era Enoque. E o que a Bíblia registra sobre ele? E andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus tomou para si. Ele agradou tanto o coração de Deus, Deus se tornou tão apaixonado por ele, que Deus falou: vem para cá, Enoque, sobe aqui, meu filho. A gente entende que existem 2 personagens do Antigo Testamento que não morreram, que subiram ao céu, e tem gente que fala que é Moisés. Moisés há controvérsias, mas Enoque e Elias é certeza. Esse era Enoque, andou com Deus, tinha relacionamento com Deus, tinha intimidade com Deus, conhecia Deus. A verdadeira fé é aquela que leva a gente a conhecer, a ter intimidade com Deus. Ela é representada por intimidade com Deus. Intimidade gera através de convivência. Como é que você tem intimidade com a namorada? Como é que você tem intimidade com a esposa? Como é que você tem intimidade com alguém? Convivendo. Sem convivência não tem intimidade.
Sem proximidade não tem intimidade com Deus, é a mesma coisa. Se você quer a fé que move montanhas, se você quer a fé que traz a salvação, se você quer a fé que gera respostas, você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa começar a adorar a Ele da forma correta. E qual é a forma correta de adorar a Deus? É aquela que agrada o coração de Deus, não é aquela que você acha que deve ser. Deus não muda. A forma de adorar a Deus é a forma que a Bíblia estabelece. Meu irmão, não tem como atualizar a Bíblia. Como tem desculpa a expressão, uns idiotas falando aí que não tem nenhum pouquinho de espiritualidade, nenhum conhecimento. Deixa eu falar uma frase de um dos maiores, se não o maior evangelista da história, Billy Graham: a Bíblia é mais atual que o livro, que o jornal de amanhã. Eu estava lendo hoje, irmãos, no meu estudo bíblico, Isaías, se eu não me engano, capítulo 10 ou 11, fala lá, o profeta diz que o povo de Israel vai voltar voando para Israel, voando nas asas dos filisteus. Quase 700 anos antes de Cristo, quase 3.000 anos atrás, o profeta Isaías profetizou avião. Já parou para pensar? O povo de Israel voltou na década de 50, na década de 60, a morar lá na Palestina, morar lá em Israel. Como, irmãos? Eles voltaram como, irmãos? Voando. Voando de avião. Vocês estão entendendo, irmãos? Olha como a Bíblia é extraordinária. Não tem como adorar a Deus fora da palavra de Deus, fora da Bíblia. Tá? De vez em quando tem uns doidos aí que falam que a terra é plana. Tem gente que acredita. Aí alguém vai dizer assim: ah, você não acredita por causa da ciência? Não, eu acredito que a Bíblia diz que a terra é redonda. Está na Bíblia. Diz que Deus senta no redondo da terra. Então acredita, está na Bíblia, irmão. Você vê como é que é a Bíblia. Ela é fantástica, ela é sensacional, ela é extraordinária. Não tem como adorar a Deus fora da Bíblia. Ah, mas eu acho que tem que ser assim. O que a Bíblia diz? Diz o contrário. Esquece. Ele deu dois exemplos aqui, não é à toa: Abel e Enoque. Relacionamento e adorar a Deus da forma correta. Mas eu queria concentrar no verso 3, eu já estou caminhando para o final. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé entendemos, a fé ela gera a compreensão correta. Paulo diz que eu experimento o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. Quem quer o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável? Eu quero. Quem quer aqui? Quem deseja para a sua vida, para a sua família, o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável? Eu quero. Só que isso é consequência. Eu não posso, se qualquer pregador chegar para você e dizer assim: Deus tem para você o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, e parar por aí, ele está errado. Ele tem que dizer a verdade é que isso é consequência. Paulo diz em Romanos 12, verso 2: para que experimenteis o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, segundo a vontade de Deus. Para quê? Então tem uma coisinha antes. Uma das coisas no verso 2 diz que eu tenho que transformar pela renovação da minha mente. Eu tenho que transformar o meu entendimento. A fé gera o entendimento correto. Agora tem algo maior aqui. Eu tenho que entender que o universo foi formado pelo rema, pela palavra de Deus. Só que o universo aqui tem um detalhe que eu queria acrescentar para você, porque eu quero que você saia daqui cheio de fé no seu coração. A palavra universo aqui é diferente no original, não é cosmo. Cosmos no grego seria o universo que a gente conhece. Não que Deus não tenha criado o universo, eu preciso crer que Ele existe, que Ele criou todas as coisas. O universo, segundo os Salmos, cabe na mão de Deus. Ele sabe o nome das estrelas, tudo. Ele puxa, Ele manda, Ele determina. É lógico que Ele criou o universo. Mas aqui a palavra não é universo, não é cosmo, que seria no original
que seria o universo que a gente conhece. O termo no original é aion, que quer dizer eras, tempos, dias. Olha que coisa perfeita. Pela fé entendemos que as eras, os dias, foram formados pela palavra de Deus, pelo rema. Ok. Chegamos aqui, dia 30 de abril, de 2023. Você passou por poucas e boas, coisas ruins aconteceram, é verdade, coisas boas também. Você pode olhar para trás e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, ou Deus teve misericórdia. Você pode olhar para o passado e dizer: que bom que Ele me alcançou, ou eu vivi o melhor ano da minha vida. Não sei, você pode ter coisas boas e ruins para falar, acho que todo mundo teria aqui. Mas eu quero te incentivar a partir de hoje a gerar, através da fé, eras, dias, momentos abençoados na tua vida. Pela fé eu entendo que as eras foram formadas pela palavra de Deus. Pela fé você pode declarar, profetizar que os dias que virão serão segundo a palavra de Deus. Provérbios capítulo 31 a gente conhece como o texto em que Deus, através de Salomão, escreve sobre a mulher sábia, que edifica a sua casa, e tem lá uma lista. E aí, só para dizer algo no que eu estava dizendo sobre a Bíblia, como ela é fantástica, como ela é atual, você vê lá que naquela época, a Bíblia já dizia que a mulher tinha que trabalhar, tinha que ajudar no sustento, podia ser o que quisesse. Então, quando uma feminista dizer para você, o feminismo disse que a mulher pode ser o que quiser, você fala: não, a Bíblia fala isso em Provérbios capítulo 31. E lá tem uma frase interessante sobre a mulher sábia que edifica a sua casa. Se eu não me engano, é a última coisa que o rei fala, é rei Remuel que fala. Ela sorri para o futuro. A mulher sábia sorri para o futuro. A mulher sábia é uma mulher cheia de fé. Isso encaixa para os homens também, amém, irmãos? Amém, irmãos? Ela é uma mulher cheia de fé. Ela entende que pela palavra de Deus, os seus dias, as suas semanas, os seus meses, as suas eras vão sendo formados. É pela fé. Então até aqui tudo está arrebentado na vida, até aqui algumas coisas deram certo, outras não deram. Então deixa eu te dar a palavra de Deus em nome de Jesus. Começa a gerar através da palavra de Deus um futuro diferente para você. Começa a declarar, a profetizar. Começa a ministrar: bispo, mas é porque você não está vendo a minha situação, a minha circunstância. Sim, eu não estou vendo. Você está vendo coisa ruim, ok, mas é a fé, a certeza daquilo que eu espero, e a convicção daquilo que eu não estou vendo. Eu não estou vendo solução para o meu casamento, mas pela fé, Deus pode transformar meu casamento. Eu não estou vendo solução para os meus negócios, mas pela fé eu sorrio para o meu futuro, porque Deus já está no futuro, e através da fé, a palavra de Deus, o rema, vai gerar um futuro para os meus negócios. Eu não consigo ver meus filhos salvos. Meu Deus, bispo, meu filho está num mundão. Mas pela fé, você vai sair daqui gerando o rema de Deus, gerando, declarando: eu não terei, estou falando a Bíblia, eu não terei filhos para calamidade, meus filhos serão ensinados. Vocês estão entendendo, irmãos? Ela sorri para o futuro.
ele sorri para o futuro. Ele sabe que Deus pode criar através do seu rema dias melhores, eras melhores. Através da palavra de Deus eu posso gerar dias melhores. E aí a continuação do texto é: do modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. O autor de Hebreus traz na sua carta, em outra passagem, que tudo que a gente vê de celestial e de bênção e de graça e de vida aqui na terra já existia no céu. É uma cópia do céu, é uma cópia do que Deus quer, do que Deus tem, do que Deus vê. Portanto, não é à toa que Paulo diz assim, que eu já tenho nas regiões celestiais, eu já tenho no céu as bênçãos, eu já tenho o sim e eu já tenho o amém. Eu já tenho nas regiões celestiais. Então veja, ele ensina que aquilo que é produzido através da fé é uma cópia daquilo que existe celestial. É uma, na outra passagem que eu estou dizendo de Hebreus, é porque eu não estou lembrando a referência, ele fala que é uma sombra daquilo que já existe celestial. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus tem pensamento de paz e não de mal, para me dar o fim que eu desejo. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que o meu. E Paulo, debaixo dessa revelação de quem subiu e voltou, e de quem teve uma revelação doutrinária que veio para nos ensinar, disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E aí ele usa um detalhe extraordinário. A próxima frase é extraordinária. Ele diz: nem jamais penetrou no coração do homem. Ou seja, eu não tenho nem a capacidade de imaginar, dentro das minhas limitações cognitivas humanas, eu não tenho a capacidade de imaginar aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Então eu tenho a Bíblia para dizer: eu vou gerar o meu futuro, sabendo que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu. Eu vou gerar na palavra, no rema de Deus as eras. Eu vou gerar na palavra, no rema de Deus a minha vida no futuro. Eu vou gerar no rema de Deus a vida dos meus filhos. Eu vou gerar no rema de Deus o meu casamento. Eu vou gerar no rema de Deus o meu futuro em todas as áreas, declarando: nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Eu vou gerar no rema de Deus, porque o que me faz ter essa certeza, e aí voltando e termino com isso agora de verdade, estou terminando, voltando a Abraão. O que fez ele ser validado, o que fez o carimbo dele, né? Às vezes a pessoa pergunta: Bispo, você faz meu casamento? Eu falo: não, eu abençoo, porque quem faz é cartório. Eu falo brincando, né? Mas é verdade. No Brasil, pela lei, quem faz o casamento é cartório. O casamento tem que passar lá no carimbo do cartório, não tem jeito. É ou não é, irmãos? O que faz eu ter validade o meu casamento é o cartório, o carimbo, é o documento ali. Não é? É assim ou não é? Portanto, por que você está falando isso? O que fez Abraão ser tido como justo, o que fez Abraão ter sido justificado para se tornar pai de numerosas nações, ele creu, e isso foi-lhe imputado por justiça. Ele que era Ur dos caldeus, e Ur dos caldeus tinha vários deuses, tinha vários tipos de religiosidade, tinha vários tipos de imoralidade,
E Deus tira ele de lá, porque Deus, quando Ele quer fazer uma obra na sua vida, Ele te tira das regiões de imoralidade, Ele te tira das regiões de idolatria, Ele te tira das regiões de perversidade, Ele quer te levar para uma terra que Ele ainda vai te mostrar, Ele quer te tirar dessa zona de bagunça, de baderna, e te levar para um lugar de bênção. É isso que Ele faz. Então Ele pega Abraão e tira, e Ele fala para Abraão: sai da tua terra, Gênesis 12, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome. Eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, e vou abençoar quem te abençoar. E a Bíblia diz que ele creu. Ó, meu irmão, não é tão fácil, não foi tão simples assim. A fé dele não foi tão simples assim, não. Ele já, e isso Deus foi aparecendo para ele durante a jornada, porque Deus aparece para a gente durante a jornada. Deus vai colocando a gente nos trilhos durante a jornada. Não é parado, não. Ele faz a gente andando e vai arrumando a vida da gente, a gente andando. Durante a jornada Deus aparece para ele algumas vezes, e uma dessas Deus fala assim: olha, você vai gerar um filho, Sara. Vai lá, Deus aparece ele mais 2 anjos e fala: olha, Sara vai te dar um filho. Que é isso, Deus? Você está doido? Bom sentido, só me perdoe isso aí. Eu tenho quase 100 anos, minha mulher já tem 90, e mesmo que ela não fosse velhinha, mesmo que ela não tivesse acabado, e a Bíblia usa os costumes das mulheres, ou seja, ela já estava na menopausa, é lógico, já tinha passado a menopausa. E mesmo que ela não tivesse, olha só, ela era estéril. Ela era estéril. E Deus fala: não, aí é bom que Abraão fala: tomara que o meu filho, que é né, daquele jeito que deu errado aí, que o senhor não mandou, mas eu fiz da minha cabeça, viva. Ele fala: não, ele, Ismael, eu vou te abençoar. Eu vou ouvir sua oração, Abraão. Você orou, e eu vou abençoar ele por causa de você. Mas o herdeiro será Isaac. Será o filho que você vai gerar em Sara. Ao ponto de quando Abraão leva Isaac já com seus 12 anos de idade, que Abraão leva ele para sacrificar. Porque Deus falou para ele: pega o teu filho, o teu único filho, aquele que tu amas. Deixou bem claro, não é para pegar Ismael não, viu, Abraão? É para pegar Isaac. Porque Deus, Abraão, para não ter perigo, para Abraão dizer assim: ah tá, vou pegar Ismael ali, pode deixar. Deus falou: não, aquele que tu amas, aquele que é para ser o teu herdeiro, e leva ele para uma montanha que você vai sacrificá-lo. A Bíblia diz que Abraão obedeceu. E o autor de Hebreus, e lembra que a carta de Hebreus é para o povo de Israel, é para os hebreus. O autor de Hebreus diz que Abraão, ele creu tanto, ele tinha tanta convicção na promessa de Deus na vida dele, ele tinha tanta convicção na palavra de Deus na vida dele, ele sorria tanto para o futuro, que ele pensou que se ele morrer, se eu tiver que sacrificar Isaac, Deus é poderoso para ressuscitá-lo dos mortos. Que figurativamente, é isso que o autor de Hebreus fala, ele recobrou, ele declarou, ele sorriu para o futuro. Eu vim aqui hoje para te dizer: sorria para o seu futuro, produz o seu futuro no rema, produz o seu futuro na palavra de Deus, produz o seu futuro na palavra de Deus, gera o seu futuro na palavra de Deus, no rema, gera o seu futuro através da sua fé, porque isso não vai ser os seus lindos olhos, não vai ser as suas boas atitudes, não vai ser as suas boas práticas. O que vai gerar o seu bom futuro vai ser a sua fé em Deus. Amém?